Vamos lá, galera, para mais uma aulinha aqui. Agora a gente vai falar de estrutura atômica. Essa é uma aula que ela vem depois do estudo de modelos atômicos. A maioria dos livros traz essa aula depois do modelo de Rutherford. Eu gosto de trazer depois do modelo de Bohr, porque a gente já sabe quase tudo sobre o átomo e fica mais fácil o entendimento. Tá legal? Bem, o que eu ainda não falei nas aulas passadas referentes a modelo atômico? O que eu vou colocar aqui, a gente já sabe que da descoberta dos elétrons, que dá ali com Thomson, a gente já sabe que no núcleo do átomo tem prótons, ali pelo Rutherford, e a gente não sabe disso que eu vou colocar, ó, que em 1932 tem um camarada que ele chama Chadwick, ok? E o Chadwick, ele descobre uma outra subpartícula, que é o nêutron, tudo bem? E o nêutron, a gente representa ele pela letra N, ok? Ele é uma partícula, como o próprio nome sugere, uma partícula neutra, tá legal? E essa partícula, ela está presente no núcleo do átomo, beleza? Muito bem, com isso a gente pode montar um esqueminha. O esquema é o seguinte, ó, o átomo, ele é basicamente formado pelo núcleo, e ele também é formado pela eletrosfera. E aí nós temos que saber o que está presente em cada uma dessas regiões. Ó, eu vou desenhar o que seria o núcleo do átomo, vou fazer ele bem grande aqui para ficar fácil o entendimento. Então, ó, no núcleo do átomo nós temos isso, ó, positivo. O que é o positivo? São os prótons. Gente, e se no núcleo do átomo tivesse somente prótons, teria muita repulsão, que é positivo com positivo causa repulsão. Aí, entre eles, tem essas bolinhas vermelhas que eu estou representando aqui, que são os nêutrons, tudo bem? Então, a bolinha vermelha está representando os nêutrons, que acaba que o nêutron diminui a repulsão entre os prótons, tudo bem? Então, resumidamente, nós temos isso aqui, ó. No núcleo do átomo nós temos o próton, ok? E a gente sabe que o próton ele é positivo. E além disso, ele é representado por essa letra aqui, ó, P. A gente fala que ele tem número de massa 1 e carga 1, é assim que a gente representa. Em cima o que representa a massa e embaixo a carga, certo? E no núcleo do átomo nós temos também o nêutron, certo? O nêutron ele não tem carga, ele é representado pela letra N. 1 representa a sua massa muito próxima do próton, e 0 representa a sua carga. Tudo bem? Beleza. Já na eletrosfera, esse aqui é mais fácil de representar. É só escrever o seguinte, ó. A gente sabe que na eletrosfera nós temos somente os elétrons. E elétron a gente representa pela letra E, ok? Aí coloca 0 aqui em cima, representando a massa, e aqui menos 1. Ou seja, a gente até viu lá nos modelos atômicos que os elétrons têm uma massa muito pequenininha. É tão pequena que a gente considera como desprezível. Ou seja, se eu for montar a massa do átomo, se eu quiser saber a massa do átomo, eu não considero a massa dos elétrons. Eu vou considerar somente a massa dos prótons e a massa dos nêutrons, assim que a gente monta a massa dele, tá? Antes disso, eu vou colocar aqui um outro pontinho aqui para a gente ver aqui uma coisa. Olha só, a tabela periódica, a gente conhece ela como tabela periódica dos elementos químicos. Então, por exemplo, eu tenho um elemento químico qualquer aqui, e esse elemento químico qualquer eu vou chamar de X. A representação genérica dele é que a gente coloca A aqui em cima, isso a gente chama de número de massa, e aqui embaixo o Z. Então, de novo, vou falar novamente, eu vou escrever ali, ó. Isso aqui é o número de massa e o Z é o número de prótons. Então, deixando escrito para vocês aqui, ó, o que é o A e o que é o Z. Então, por exemplo, o A é esse aqui e eu vou deixar escrito para vocês, é o que nós chamamos de número de massa do seu elemento químico, ok? E o Z, que está ali embaixo, é o número atômico. E para quem não sabe, o número atômico, ele representa para a gente
o número de prótons. Tanto é que a gente fala que o número de prótons é a identidade do meu elemento químico. Beleza? Gente, com isso a gente consegue montar uma equação que ela vai ser primordial para essa aula de hoje. A equação é a seguinte, que o número de massa A, ou seja, como é que você compõe a massa de um átomo, que eu já disse para vocês antes, é você pegar o número de prótons e somar com o número de nêutrons. Professor, mas por que você nos colocou o número de elétrons também? Pelo aquilo que nós já conversamos, que os elétrons eles têm massa praticamente desprezível. E essa equação aqui, ela é muito importante, que é A é igual a Z mais N. Aí vamos colocar aqui alguns exemplos. Vamos lá, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Por exemplo, eu tenho esse exemplo aqui, ó, cálcio, aí aqui ele é 40 e 20. O que isso significa? Vou fazer uma descrição para vocês, que ele tem número de massa 40 e número de prótons 20. Aí como é que eu faria para descobrir, no caso do cálcio, o seu número de nêutrons? Aí eu faria assim, ó, usa a fórmula, A é igual a Z mais N. Aí qual o número de massa dele? 40, ok? Número de prótons, 20, mais o número de nêutrons. Aí a gente vai chegar na conclusão que ele tem, coincidentemente, 20 nêutrons. Eu digo coincidentemente porque coincidiu 20 nêutrons com seu número de prótons, que também é 20, e aqui seria o número de nêutrons dele, ok? Beleza, vou para a próxima página para comentar algumas coisas importantes. Eu vou colocar de novo o exemplo do cálcio aqui, para comentar algo, que é o seguinte, ó, gente, ele tem 20 prótons, 20 positivos. Geralmente, nesse local que eu estou colocando aqui, ó, costuma aparecer ou nada, como está aí, não está aparecendo nada, ou uma carga, positiva ou negativa. Quando não aparece nada, é porque o átomo é neutro. E se o átomo é neutro, eu posso dizer que além de ter 20 prótons, ele também tem 20 elétrons. Ok? Negativos. Então eu vou colocar só o negativo, tá? 20 negativos. Então, ó, isso aqui é o número de prótons, que é o Z, ok? Isso aqui é o número de elétrons, e a gente sabe que ele também tem 20 nêutrons, que não tem carga, né? Esse aqui é o número de nêutrons. Então a gente consegue descobrir tudo do elemento. Então vamos lá, vamos colocar mais um exemplo aqui. Deixa eu colocar uma linhazinha aqui. Esse aqui foi do cálcio. Vamos fazer mais um. E se eu colocar, por exemplo, vou colocar o exemplo por exemplo, do cloro, ok? Do cloro não, eu vou mudar o exemplo e vou colocar o nitrogênio, ok? Aqui é 14 e aqui é 7. Bota a linhazinha e vamos lá. Vai lá, eu quero tudo dele. Me diz aí, você que vai me responder. Qual é o número de massa dele? O número de massa dele é 14. Quantos prótons ele tem? Ele tem 7. Aí a gente joga na fórmula. A é igual a Z mais N. Aí aqui é 14. O Z é 7. Aí você vai descobrir o número de nêutrons. O número de nêutrons também é 7. Ok? Pronto. Simples assim. Aí, além disso, eu vou colocar aqui ao lado. Gente, nessa região aqui, olha para o nitrogênio aqui. Não está aparecendo nada, tá vendo? Nenhuma carga. Então, isso vai significar para mim que o número de elétrons dele também é 7. Ok? Beleza, vou passar uma linha aqui e vamos estudar outra parada agora. A outra parada é o seguinte. Agora, compara com esse cálcio que eu vou desenhar aqui, ó. Então, ó, estou desenhando o cálcio de novo. 40, 20. Aí eu vou colocar aqui mais 2. Ok? Gente, quando aparece esse mais 2 aqui, ele está carregado positivamente. Isso na química nós chamamos de um cátion, que é uma espécie carregada positivamente. Se quiser anotar essa definição, se você achar importante, cátion é uma espécie carregada positivamente. Gente, por que eu ficaria carregado positivamente? Para eu ficar carregado positivamente, eu tenho que perder elétrons. Porque olha para o seu lado, pro lado esquerdo da tela que eu vou marcar aqui. Olha o caso do cálcio da esquerda. Ele tem 20 prótons e tem 20 elétrons. Ok? Tá igual. Agora, se por um acaso eu tiver mais prótons do que elétrons, aí ele vai ficar positivo. Então, quando tem esse mais 2 aí do cálcio, ele está indicando que eu perdi 2 elétrons. Então, vamos lá.
Eu quero que você me responda aí. Responde tudo. Quanto é que vale o A dele? O A dele vale 40, ok? Quanto é que vale o Z dele? O Z dele vale 20, ok? Quantos elétrons ele tem? Agora toma cuidado. Se ele fosse neutro, ele teria 20 elétrons. Mas como ele perdeu 2 elétrons, ó, porque esse mais 2 significa que ele perdeu elétrons, aí eu posso dizer então que ele tem 18 elétrons, ok? E quantos nêutrons ele tem? Ele continua com 20 nêutrons, ok? Entendeu? E como é que eu cheguei nesses nêutrons? Fazendo a fórmula A é igual a Z mais N. Correto? Beleza, vamos lá. Passa a linha azul aqui e analisa mais um caso. Só que olha a diferença desse. Eu vou colocar um outro exemplo agora. Vai ser o oxigênio, número atômico 8. Ok? Número de massa... Não, desculpa. Número atômico eu troquei. Aqui em cima 16, que é o número de massa, e número atômico 8. Ok? Só que ele é o oxigênio menos 2. De boa? Vamos lá, responde tudo para mim. Quanto é que vale o A dele? O A dele vale 16. Quantos prótons ele tem? 8. Sim? Cuidado, quantos elétrons ele tem? Se ele fosse neutro, ele teria 8 prótons e 8 elétrons. Aí eu ainda não te expliquei, vou te explicar agora. O que significa menos 2? Primeira coisa, uma espécie carregada negativamente na química, nós chamamos de ânion. Então, o que é uma espécie, o que é um ânion? Se você achar importante anotar também, é uma espécie carregada negativamente. Quer dizer que se ela ficou negativa é porque ela recebeu os elétrons, ok? Ela recebeu elétrons, tá? Então, aqui embaixo, se ela tem 8 prótons, ela deveria ter 8 elétrons, se ela fosse neutra. Mas como ela recebeu 2 elétrons, eu posso dizer que ela tem 10 elétrons. E o número de nêutrons é 16 menos 8, que dá 8. Para chegar no número de nêutrons, eu fiz A igual a Z mais N. Aí o A é igual a 16, o Z é igual a 8, mais o número de nêutrons, aí o nêutron deu 8. Tudo bem? Bem, outra informação importante que eu não falei, ó. O cátion, ele é mais 2, então a gente chama ele de um cátion bivalente. E o ânion, ele também é menos 2, então ele é bivalente. Aí, por exemplo, se eu tiver Na+, quando não aparece nenhum número é porque é mais 1, ok? Aí, não vou escrever, só vou falar para vocês, isso aqui é monovalente. Um cátion monovalente. Agora, se eu tiver, por exemplo, o alumínio mais 3, aí esse aqui é um cátion trivalente. Mais um exemplo, nitrogênio menos 3. Esse cara aqui é um ânion trivalente. Tudo bem? Beleza, agora que a gente já sabe a fórmula, sabe analisar alguns elementos químicos, sabe o que é um cátion, sabe o que é um ânion, a gente pode partir para esse pedaço aqui agora, ó, que é falar de um pouco das semelhanças atômicas que existem nos átomos, tá? Vamos lá, são algumas semelhanças atômicas. A primeira que eu vou falar para vocês, vamos colocar aqui o título, é para falar disso aqui, ó, do que nós chamamos na química de isótopos. Beleza? Aí, o macete é o seguinte, ó, isótopos, você sempre vai olhar para essa letra P aqui, ó, porque essa letra P, ela vai te lembrar o número de prótons, ok? E quais são as semelhanças atômicas? O que são isótopos, então? São espécies atômicas, são átomos, elementos químicos, que você vai ter o seguinte, igual número de prótons, o número de prótons Z é igual, e o resto é diferente, ou seja, vai ser diferente o número de nêutrons e vai ser diferente o número de massa, ok? Vamos colocar algum exemplo? Vamos lá, eu vou te dar esse exemplo aqui, ó. Nós temos na natureza 3 tipos de hidrogênio, ok? Tudo do mesmo elemento químico, porque isso aqui que é a identidade do elemento químico, ó. O número de prótons deles são iguais, é tudo 1. Só que existe um hidrogênio na natureza que pesa 1,
tem outro que pesa 2 e tem outro que pesa 3. Isso que são isótopos. É o mesmo elemento químico. E mais uma vez, vou repetir porque é importante, tá? O que caracteriza o elemento químico, o que identifica ele é o número de prótons aqui embaixo. O número de prótons é igual, você pode ter certeza que é o mesmo elemento químico, tá? Aí veja uma coisa, o primeiro aqui, ele tem um nêutron, desculpa, ele tem 0 nêutrons, fazendo a conta A igual a Z mais N. O segundo tem um nêutron e o terceiro tem 2 nêutrons. Por curiosidade, esse primeiro ele é o hidrogênio comum, então a gente chama só de hidrogênio. E ele está presente aqui na nossa atmosfera, mais ou menos a concentração de 99%, ele é o mais conhecido. Esse segundo que está aqui, ele é conhecido como deutério, ok? E o terceiro que está aqui, ele é chamado de trítio. O deutério e o trítio, por exemplo, no Sol, ele é muito presente, tá? Observação importante, e essa aí eu queria que você anotasse, tem que deixar anotado aí no seu caderno de alguma forma. Os isótopos, eles apresentam propriedades físicas distintas. O que são propriedades físicas distintas? Ponto de fusão, ponto de ebulição, tá? São distintos. Por quê? Você pode pensar, por exemplo, aqui no trítio, ó. Ele é mais pesado, certo? Então o ponto de ebulição vai ser diferente. O que é mais importante em relação a isso? É você pensar no seguinte, olha que doido isso aqui. Gente, que molécula é essa aqui? Essa é a molécula de água, ok? Como é que eu monto a molécula de água? É o oxigênio no centro, aí eu tenho um hidrogênio para cá e um hidrogênio para cá, ok? Aí, esse hidrogênio aqui é o que pesa 1, esse hidrogênio que pesa 1 e esse oxigênio é o que pesa 16. Monta a massa molar. A massa molar vai ficar 18 gramas por mol. E a gente conhece a densidade da água como 1 grama por ml. E conhecemos também o ponto de ebulição da água como sendo ao nível do mar de 100 graus Celsius. Ok? Tá, agora tem como fazer isso aqui, ó. Essa outra água, ó. H2O, aí olha só, é o oxigênio no centro. Aí eu coloco o hidrogênio para cá e o hidrogênio para cá. A gente monta essa água assim, ó, com oxigênio que pesa 16, esse hidrogênio pesando 2 e esse hidrogênio pesando 2, ok? Que é utilizando os deutérios. Aí monta a massa molar para mim. Para montar a massa molar eu vou ter que somar tudo, né? Aí vai ficar assim, ó. 16, que soma com 2 dá 18, que soma com 2 que dá 20. Aí a massa molar vai ficar 20 gramas por mol. E a densidade vai ser de 1,1 gramas por ml, tá vendo? Densidade é uma propriedade física que mudou. E o ponto de ebulição dessa água é maior, porque é uma molécula mais pesada. Vai ficar em torno de 100,5 graus Celsius. Essa água que eu montei em segundo plano, essa água de 20 gramas por mol, é o que a gente chama de água pesada. Tudo bem? Então, isso é uma característica bem importante, você saber que os isótopos têm propriedades físicas que são distintas. Entendidos? Beleza. Vamos agora para outra característica importante. Lembrar que isótopos é do mesmo elemento. É o mesmo elemento químico. Hidrogênio, todos os hidrogênios ali. É tudo o mesmo elemento, tá? Só que eles têm massas diferentes. De boa? Muito bem. Agora, a gente vai para outra semelhança. Essa outra semelhança, ela cai menos em prova. Mas é importante que vocês saibam. Vamos colocar o título aqui. São chamados de isóbaros. Ok? O que são os isóbaros? Aí o macete é você olhar para esse A aqui, ó. Esse é o número de massa do elemento, certo? Aí vai ser o seguinte. Eu vou colocar as setinhas aqui para você poder identificar. Então, o que é igual? Como você viu ali no macete, é o número de massa que é igual. O resto é diferente. Número de prótons e número de nêutrons.
Agora é só ir direto para os exemplos. Isso cai bem menos, tá, gente? Cai bem menos do que isótopo, por exemplo. Aí eu vou colocar esse exemplo aqui, ó. O cálcio e o argônio. Aqui o número atômico do cálcio é 20, o número atômico do argônio é 18, aqui em cima é 40 e aqui em cima é 20. Beleza? Não, desculpa, gente, eu troquei aqui. O número de massa do argônio também é 40. Então, olha o que tem de semelhante neles. A semelhança está aqui, ó. Aqui é 40 e aqui é 40, o mesmo número de massa. Então, o que nós podemos falar? Nós podemos falar que esses caras são isóbaros. De boa? Cai pouco hoje em dia em prova de vestibular, cai mais isótopos, como eu já falei. Então, vamos lá, vamos aproveitar então cai pouco e vamos adiantar um pouco a aula. Eu vou falar agora dos isótonos. Ok? O que são isótonos? Aí o macete está aqui, ó. Você vai olhar agora para a letra N. O que indica essa letra N? É o número de nêutrons. Então, vamos puxar as setinhas aqui para dizer o que é igual desses camaradas. O que é igual? Usa o macete. O número de nêutrons. O que é diferente? A massa. O que é diferente? Os prótons, tá? Um exemplo de isótonos. Eu vou colocar aqui, ó. Vou puxar aqui vou criar uma linha aqui para dividir e a gente vai puxar aqui para esse lado. Então, sobe aqui. Vai ficar o seguinte, eu vou colocar aqui o exemplo do magnésio, ok? E ele é 2412. E vou colocar o exemplo do silício. E o silício é 2814. Vamos lá, para o magnésio, como é que eu calculo o número de nêutrons? A igual a Z mais N, então vai ficar 24 menos 12, que dá 12. E para o silício, como é que eu calculo o número de nêutrons? 28 menos 14. E se você fizer... só vou arrumar aqui no caso do magnésio. Espera aí. Na verdade, eu vou mudar o exemplo, tá? Acho que vai ser um exemplo mais claro para vocês. Eu vou colocar o neônio. Aí neônio vai ser 2010. Pronto, esse exemplo vai ficar melhor. E o flúor com 19,9. Agora sim, tá? Calcula para mim, desse cara aqui, o número de nêutrons. Então, número de nêutrons, 20 menos 10 dá 10. Ok? E o número de nêutrons desse? 19 menos 9, ok? Que também dá 10. Então, veja uma coisa. Aqui, o número de nêutrons ficou igual. Então, a gente pode afirmar que esses caras são isótonos. Também cai pouco, tá? Gente, última semelhança atômica. É o que nós chamamos na química de isoeletrônicos. Bom, esse aí nem precisa tanto de macete, né? Porque já fica bem intuitivo. O que são isoeletrônicos? De qualquer forma, vou marcar, ó. Você vai lembrar desse E aqui, de elétrons, tudo bem? São espécies que têm a mesma quantidade de elétrons. Por exemplo, eu vou colocar aqui o Na+. Aí o Na é 23 e 11. Gente, quantos elétrons tem? Tem 11 prótons e se fosse neutro teria 11 elétrons, mas tem 10 elétrons, ok? E eu posso colocar como exemplo também esse aqui, ó, o oxigênio menos 2. Aí aqui é 8, certo? E lá em cima é 16. Teria 8 prótons e 8 elétrons, mas como é menos 2 e ganha 2 elétrons, também tem 10 elétrons. Isoeletrônicos também é um conceito utilizado para molécula, tá? Por exemplo, eu vou conferir aqui com vocês o seguinte, ó, o H2SO4, é uma pergunta. Estou perguntando, o H2SO4 é isoeletrônico do HNO3? Aí eu vou contar o número de elétrons total de cada um. Para isso eu vou te dar isso aqui em cima. O H igual a 1, isso não é massa molar, é o número atômico dele. Um próton e um elétron, certo? Porque é neutro. O S aqui é 16, o oxigênio é 8 e o nitrogênio é igual a 7. Vamos fazer então? Cuidado para você não achar que eu estou calculando massa, estou calculando elétrons, tá?
Então eu tenho 2 hidrogênios, cada um tem um elétron. Soma com enxofre, o enxofre tem 16 elétrons. E o oxigênio tem 4 oxigênios e cada um tem 8 elétrons. Aí você vai fazer essa conta e vai ficar o seguinte, ó. Ali, 4 vezes 8, 32, você vai somar com 16, 48, mais 2 dá 50 elétrons. Então, o H2SO4 tem 50 elétrons, ok? Vamos fazer o HNO3? Ó, o H é 1 elétron, mais o nitrogênio, que são 7, mais o oxigênio, que são 3 vezes 8, ok? Que dá 24. Aí, se você fizer essa conta que está aqui, vai ficar 24 mais o 7, mais aquele 1 que está ali. Então, o HNO3 tem 32 elétrons. Ok? Então, pode ver que a quantidade de elétrons que eu estou marcando aqui, 50 e 32, nessas espécies químicas são diferentes. Então, eles não são isoeletrônicos enquanto espécies, mas algumas moléculas também pode acontecer esse fenômeno. Tudo bem? Estamos entendidos? Então, essa aula é bem simples, os exercícios também são tranquilinhos, tá? Treinem bastante e até a próxima aula. Grande abraço!